Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula deste terceiro bloco de aulas de parasitologia nesse ensino remoto. Hoje nós vamos para mais uma doença causada por parasitas protistas, mais uma doença intestinal. Então a gente vai ver que, apesar de ser grupos completamente diferentes de protistas, a evolução da doença, os sintomas, as causas, o modo de transmissão é muito parecido com a amebíase e, por consequência, a profilaxia também é muito parecida. Então, esse bloco está, ó, moleza, só doença fácil, né? Então, hoje nós vamos ver uma doença chamada giardíase. Na giardíase, gente, é uma doença também infecciosa causada por um parasita protista chamado Giardia lamblia. É importante dizer que em alguns livros ou alguns apostilas ou aulas, vocês vão ver, não tratando como Giardia lamblia, mas sim como Giardia intestinalis ou Giardia duodenalis. Por quê? Porque não se sabe se existe apenas uma única espécie, que a gente chama genericamente como um todo de Giardia lamblia, ou se existem, na verdade, 3 diferentes espécies acometendo as pessoas ao longo do mundo. Então, é tratado então como uma sinonímia. Então, Giardia lamblia, quando você lê Giardia duodenalis ou Giardia intestinalis, está se tratando desse tipo de parasita que coloniza o intestino dos seres humanos. Então, os membros de Giardia, gente, são membros do filo Diplomonadida, vocês viram isso lá na aula de zoologia, eles tinham as características básicas, né? Mas esse gênero são protistas parasitas do intestino delgado de várias espécies de tetrápodes, tá? Então, essa espécie de Giardia lamblia ou duodenalis ou intestinalis, é típica do homem. O homem é o principal hospedeiro, apesar de existir relatos dessa espécie desenvolvendo não tão bem quanto no homem em alguns animais, como até cachorros, mas o principal hospedeiro é o homem. Ele se desenvolve melhor, ele se multiplica mais, ele se incista com maior facilidade, o ciclo é mais rápido. Então, o principal, onde ele encontra o melhor lugar para viver, é no homem. Tá? É uma doença de muita importância de saúde pública, porque é uma das maiores causas de diarreia em crianças no mundo, né? Então, vários casos, a gente tem quem tem filhos aí, ou quem tem irmãos mais novos, sabe que quando a criança está com diarreia, está com bastante diarreia, se vai no pediatra, se vai no posto de saúde, uma das maiores suspeitas do médico é de giardia, já entra com a medicação até sem exame, né? Porque é uma medicação sem contraindicação, que serve para giardia e um monte de outras coisas, né? Que a gente chama genericamente de lombrigueiro, mas para você ver que é uma das principais causas de diarreia em criança. Então, os principais problemas decorrem da falta de acesso à educação e acesso ao saneamento básico e acesso ao atendimento de saúde pública. Bom, aqui existem duas formas morfológicas, o trofozoito e o cisto, né? O trofozoito de Giardia é muito característico, parece que ele tem 2 olhos aqui, mas na verdade o que a gente está chamando de olhos são o quê? São os discos, parecem ventosas para se aderir à parede do intestino delgado das pessoas, e essa região aqui que parece aqui, ó, umas bolinhas pretas, na verdade são o quê? São os núcleos, ok? Então, a característica básica do trofozoito é essa forma meio de balão, de violão, né? Que é a parte anterior bastante arredondada e vai afilando na parte posterior do corpo. A presença de quê? De vários flagelos e esses corpos medianos, que são essas estruturas em forma de vírgula, assim, ó, que marcam bem na microscopia, ficam bem corados na microscopia, típicas de Giardia lamblia. Então, essa coisa que a gente chama de 2 olhinhos aqui, na verdade, são quem? São os núcleos, e em volta desses núcleos a gente tem o que? As ventosas, que fazem a adesão do parasito à parede do intestino.
Então, a gente vai ter 4 pares de flagelos, e esses flagelos são longos quando a gente vê na microscopia. Então, essa é a forma básica do trofozoito. Então, é muito típico, não dá para errar quando a gente encontra o trofozoito numa lâmina ou o trofozoito num livro, né? Então, são as principais características do trofozoito. Já o cisto, ele tem de 2 a 4 núcleos, certo? Tem essa forma oval, com essa capinha aqui de resistência em volta, né? E tem essas fibrilas aqui no meio, aqui, além do que? Dos corpos medianos aqui embaixo. Então, esse cisto ovoide com esses 4 núcleos e essas estruturas, né? Essas fibrilas no meio aí, são típicas de cistos de Giardia lami. O ciclo biológico é extremamente simples, né, gente? A gente se infecta quando a gente ingere acidentalmente o quê? Os cistos que são liberados nas fezes de outro hospedeiro, né, contaminado. Então, a gente acaba ingerindo os cistos quando a gente o quê? Consome água contaminada, alimentos contaminados, né, utensílios contaminados, e aí a gente ingere o cisto, ele passa pelo trato digestivo. Lá no estômago ocorre o desencistamento, né? Então, o estímulo para abrir o cisto é o suco gástrico, e lá no duodeno e no jejum, ou seja, no intestino delgado, é que os trofozoítos vão ser liberados e ali vão colonizar a parede do intestino. Lógico que a parede do intestino sendo colonizada, isso vai causar irritação, vai causar resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória é que dispara o processo de encistamento, que vai acabar acontecendo lá no intestino grosso e vai se misturar esse cisto com as fezes, colonizando uma nova pessoa. Então, gente, é um ciclo muito simples, até muito parecido com o de amebise, onde a gente tem o trofozoito colonizando a parede do intestino, e a forma de resistência, o cisto é liberado nas fezes para infectar uma nova pessoa acidentalmente por água e alimentos contaminados. Então, a transmissão envolve a ingestão de cistos através de água, alimentos, e existe já relatos na literatura de contato oral anal através de práticas sexuais e contato de fezes com cães infectados. Então, eu acabei de falar que o homem é o principal, mas existem animais que funcionam como reservatórios. Os animais não desenvolvem tão bem quanto o homem o ciclo, porém é capaz de infectar o homem. Existe literatura sobre isso, apesar de alguns pesquisadores discordarem que a espécie do homem é diferente da espécie do cachorro. Então, a espécie do cachorro é outra, que coloniza bem o cachorro e mal o homem, mas ainda é tratado como questão de saúde pública a questão do cachorro transmitir para o homem através de suas fezes. Tá? Então, a evolução da doença é muito simples, né? Então, quando a gente ingere, eles vão acabar o quê? Se transformando em trofozoítos no intestino delgado, e aí lá no intestino delgado eles vão colonizar a mucosa da superfície intestinal. Muito bem, essa ocupação da mucosa intestinal vai desencadear o que? Uma resposta imunológica, e aí vai gerar o que? O destacamento desse trofozoíto. Então, a mudança no ambiente intestinal ali vai fazer com que o trofozoito se solte da mucosa e aí vai disparar o processo de formação do cisto, e esse processo de formação do cisto vai culminar com a eliminação desse cisto nas fezes. Lógico que essa irritação vai gerar processo inflamatório e isso vai levar a uma disfunção da mucosa, que daí vem os principais sintomas da giardíase, que é a diarreia e a má absorção de nutrientes junto aí. Então, a sintomatologia, gente, muita gente é assintomático, né? Naquela interação parasita-hospedeiro. Tem pessoas que a mucosa intestinal sente muito pouco, e tem pessoas que ela sente muito, e aí a diarreia vem com a resposta inflamatória bem mais forte e os sintomas bem maiores.
O principal sintoma, gente, é a diarreia, né? E vai variar de acordo com a interação parasita-hospedeiro. E assim, um cheiro muito característico, um cheiro forte, é aquosa, com muito gás, e por isso vai gerar dor abdominal, a pessoa vai sentir com a barriga de balão que a gente fala, né? Então, muita diarreia vai levar o quê? A desidratação, porque a pessoa não vai ter absorção de água, vai perder peso, porque, de novo, a absorção de nutrientes e alguns sintomas decorrentes de deficiência nutricional, mas isso é muito característico quando a pessoa não tem acesso à saúde. Ela vai ficar dias e dias sobre o sintoma da diardíase porque não tem médico, porque não tem informação de saúde, ou porque está buscando tratamentos alternativos que não funcionam. Então, tem muito isso. Mas, normalmente, quando a pessoa sente os seus primeiros sintomas de diarreia, ela vai procurar um posto de saúde ou ela já tem o seu pediatra de confiança. Geralmente, a criança vai ao pediatra, o pediatra já manda direto. Alguns nem pedem o exame, que é o exame de fezes, para poder cravar. Normalmente, já entra com a medicação de uma vez. É uma doença facilmente de distribuição fácil. O alvo principal são as crianças. Alta prevalência em região tropical e subtropical não é por causa do calor, e sim por causa dos problemas de desenvolvimento desses países da região tropical. E é muito frequentemente encontrado aqui em ambientes coletivos, onde a gente tem o quê? Uma aglomeração de pessoas, e aí é mais fácil de dispersar. Então, creche, onde tem muita fralda, enfermarias, onde você tem também pessoas com não usam banheiro ou usam o mesmo banheiro, e internatos também. Então, esses ambientes coletivos favorecem a disseminação de uma pessoa para as outras. No Brasil, a prevalência varia de 4% a 30%, de acordo com essa questão de saúde pública da cidade. E o cisto dura muito, gente. Ele pode sobreviver até 2 meses e são resistentes ao cloro. Então, esse sistema básico de tratamento do esgoto, onde a gente aclora a água, não resolve. Então, é importantíssimo cuidar das pessoas sintomáticas e da destinação correta ao esgoto. Diagnóstico, gente. O clínico é dor de barriga, então dor de barriga pode fazer um monte de coisa, pode causar dor de barriga. Mas pelo fato de ser muito prevalente em crianças, a gente viu que a última doença lá, a amebíase, é mais prevalente em adultos. Já os pediatras já entram com a medicação contra, porque é muito comum e os sintomas podem ser atenuados já de imediato. O exame mais comum é o exame de fezes, apesar de existir exame imunológico também, mas como o exame de fezes é muito fácil, é de rotina, e o cisto é muito característico, muito fácil de identificar, acaba sendo o exame mais indicado. Profilaxia, gente, educação para ter cuidado com as suas fezes, né? E também lavar os alimentos, água tratada, água fervida, se tiver problemas de saneamento, tratamento de água na cidade. Outra coisa importantíssima é saneamento básico. Então, separar a água de consumo das fezes e aí cuidar na manipulação de alimentos. Então, é saneamento básico e educação, gente. E para as pessoas que estão infectadas, tratamento, né? Essas pessoas precisam receber o tratamento o mais rápido possível para os sintomas serem o mais brandos possível. Ok? Tratamento, gente, são praticamente os mesmos de amebíase e vai servir para um monte de outros parasitas intestinais que nós vamos falar, tá bom? Metronidazol, secnidazol, tinidazol, furazolidona e por aí vai. Então, são os típicos lombrigueiros, amita, etc. Beleza, gente? Então, como essa doença tem muitas coisas em comum com a outra, então é uma doença muito fácil de estudar, tem características próprias, porém, de novo, é bom saber dessas coisas. Por quê? Porque vocês, como professores,
vão atuar na educação da população, né? A gente viu que as duas coisas principais aqui é o que é saneamento básico e educação do povo. Então, vocês e os gestores públicos são os principais agentes de erradicação dessa doença, né? Então, o gestor público como a pessoa que vai cuidar do saneamento e vocês como professores, educadores, pessoa que vai fazer com que as pessoas tenham consciência das formas de transmissão e dos cuidados que tem que ter com as suas fezes, com seus alimentos, com a água, etc. Tá bom? Fechamos a nossa segunda aula deste bloco, uma aula super curtinha, facinho de estudar. Nós vamos para a próxima, que é também mais simples ainda, a tricomoníase. Tá? É uma DST, tiramos agora o foco dos intestinais, então vamos migrar para o lado das DSTs. Ok? Abraço para todo mundo e encontro vocês na terceira aula deste bloco. Tchau, gente.